Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabem, eu não pedi nem para abrir a Bíblia, né? Acho que todo mundo cristão conhece esse versículo, né? E a gente lembra do amor de Deus, né? Quando lê isso e quando recita, fala isso, né? Da nossa cabeça, né? A gente acabou decorando isso, né? Mas eu quis ler isso com vocês hoje, né? Porque nós podemos dizer que, assim como nós fomos gerados, né, por nosso Pai, assim também a nossa verdadeira vida, a nossa vida espiritual, ela começou quando nós nascemos de novo, quando nós fomos gerados de novo pelo nosso Pai. A nossa vida cristã, a nossa verdadeira vida, né? Não que essa vida que a gente viveu, que, né, quando nascemos, né, do nosso pai, da nossa mãe, não seja verdadeira, mas a vida eterna com Jesus, ela começou a ser gerada porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Ele nos amou tanto, né? E Ele nos gerou, né? Ele gerou a vida verdadeira, a vida eterna nas nossas vidas, né? Então nós podemos dizer, né, que a nossa vida cristã, que a vida eterna com Jesus, porque a gente poderia ter uma vida eterna sem Jesus, né? Quantos sabem aqui que você é eterno? Não o seu corpo, ou poucos sabem, né? Você pode levantar sua mão, porque você é eterno, tá? Você é eterno, tá? Não é bobagem isso não é pegadinha, tá? É verdade, né? O seu corpo não é eterno, mas o seu espírito, né? Você, a sua alma, você é eterno, né? Então e a gente tinha dois caminhos: ou eu vou viver a vida eterna no inferno, ou eu vou viver a vida eterna com Jesus. Eu já comecei pegando pesado, né? Não, eu não comecei pegando pesado, eu comecei falando a verdade, né? Essa é a verdade. E nós nascemos de novo, né? Eu creio que muitos aqui entregaram sua vida para Jesus, ou todos, ou talvez quase todos, não sei. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, você tem uma vida eterna com Jesus. Isso é motivo de grande alegria, porque você não tinha isso antes. E a nossa história, então eu posso dizer que a nossa história começou com a história de um pai e um filho. Amém? Hoje é dia dos pais, né? A nossa história começou, as nossas duas histórias, né? A nossa história aqui na terra e a nossa história eterna começou com o pai. Eu preguei aqui quando foi o Dia das Mães. E eu disse assim, né, que a mãe, ela tinha capacidade de gerar. E aí eu conversei com o pastor Rony depois, o pastor Rony conversou comigo, ele falou: Paulo, se você lê as genealogias, quem que lê genealogia aqui? Eu leio. Você vai perceber que fala assim, por exemplo, Jessé gerou a Davi. Eu sei porque eu perguntei para minha esposa aqui. Não, eu sei, mas é que a gente... né? Jessé gerou a Davi, que gerou. Ora, ele está falando da mãe? Não, ele está falando do pai. Né? Então, inclusive, eu quero corrigir o que eu falei lá. Eu falei que a mãe gera, mas o pai gera, a mãe gesta. Né? O pai gerou e a mãe está em gestação, né? E nasce um filho. Inclusive, né, a gente está falando atualmente aí sobre aborto, essas coisas, né? Saiba isso, né? Que é o pai e a mãe, né? Que se não tivesse os dois, não geraria um filho, né? Ou a filha. Mas na Bíblia fala isso, né? Quando fala da genealogia, de onde que eu vim, fala do pai.
né? Fala do Pai. Quando a gente, é lógico isso, né? Mas quando a gente recebe o nosso nome, né? Isso, o mundo quer mudar isso aí, né? Porque, né, pela irresponsabilidade e dureza do coração das pessoas, mas a gente recebe o nome de quem? A gente recebe o nome do nosso, o sobrenome, né? Do nosso Pai, não é? Eu nem ia falar isso, mas vou aproveitar e falar, né? A importância dos pais, né? Os pais têm abdicado da sua responsabilidade no mundo, né? Estou falando, têm abdicado de ser pai, né? Eles têm deixado a sua função, né? E os homens, sexo masculino, estou dizendo, né? Têm endurecido seus corações. E por esses outros motivos, né, a figura da mãe começa a ser mais importante na sociedade. Começa a ser mais... E a palavra de Deus, ela diz, quem é o cabeça da família? É o homem, não é a mulher. O cabeça é o homem. Não que a mulher não seja importante, né? Se você está aqui hoje, outro dia, era lá, sei lá, eu preguei outro dia, não foi no Dia das Mães, e eu honrei muito as mães. Eu levei vocês a entender que é importante honrar as mães e as mulheres. Mas hoje eu quero falar dos pais, porque o pai cristão, o homem cristão, ele tem, sabe, essa responsabilidade, né, que Deus deu de ser a autoridade, de ser o cabeça, de ser o principal ali na sua família. E quando a gente abdica dessa responsabilidade, quando a gente diz, não, eu não sou, não é bem assim, o que acontece? O mundo, ele começa a mudar as coisas. E a importância da mãe, para vocês terem uma ideia, né, não se comemora tanto o Dia dos Pais aí nas escolas e nos lugares, porque para as pessoas a mãe é mais importante. Você pode perguntar, fazer uma enquete, a mãe é a mais importante. Eu não quero fazer uma comparação mãe e pai, mas eu quero biblicamente dizer, né, que a Bíblia conta quem é o pai, né? O pai e a mãe são importantes, mas a autoridade vem do cabeça, vem do pai, né? Vem de Deus, depois vem do pai e a mãe e a família. Amém? Então, tanto é interessante até, né, a gente ver Israel como nação, né? Toda nação tem um fundador. Israel tem um pai. Não é? De onde saiu a nação de Israel? Né? De Abraão, né? Abraão começou a nação. Então eles falam, não, é o pai Abraão, né? É o patriarca. Então é interessante como a Bíblia mostra, né, em vários trechos, a importância do pai, né? Como o pai é importante, né, nas nossas vidas, né? E eu lendo, né, eu leio sobre esse assunto já há anos, né? E eu vejo como as pessoas, elas vivem e muitas vezes, né, por causa da irresponsabilidade, ela nasce e nem sabe quem é o pai. E muitas delas ficam a vida inteira procurando o pai. Muitas delas ficam, e quando elas encontram, né, elas dizem essa frase, olha, estava faltando algo na minha vida, estava faltando um pedaço, e eu encontrei, e agora eu posso dizer quem eu sou. Você pode crer, sabe? E não estou falando de cristãos, estou falando de pessoas em geral. Como as pessoas precisam de pais, de um pai, né? Do seu pai de verdade, do seu pai de verdade. Às vezes o pai, ele está lá na prisão, às vezes o pai é um bandido. Mas essa pessoa, ela quer saber, ela quer conversar, ela quer ver quem gerou a vida dela. O pai é o início. O seu pai é o início, né? E o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, é o início das nossas vidas. Amém? É a origem, é o início. E graças a Deus, né? E graças a Ele, né? Que nós podemos conhecê-lo. Ele se dá a conhecer a nós, né? Ele se deu a conhecer a cada um de nós, né? Através de Jesus Cristo. E quando nós lemos a Bíblia, né, é tão interessante, né, que Jesus diz em João capítulo 14, né, depois a gente vai ler, mas em João capítulo 14 ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus não é o Pai,
Mas ao mesmo tempo ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. Porque ele é como se fosse o Pai, porque o amor do Pai está nele. Né? Ele veio para nos salvar, para morrer na cruz, para nos amar, para demonstrar o amor do Pai por nós, porque Ele e o Pai são um. Porque quando nós vemos a Jesus, nós vemos o Pai. Eu queria ler esse trecho com você, João capítulo 14, versículo 8. Os discípulos estão conversando, Jesus está falando com eles, Jesus está falando: olha, eu vou preparar a morada para vocês. Ele está falando da vida espiritual, ele está falando da vida eterna, né? E ele está falando: olha, quando, sabe, e um dia eu vou levar vocês, e vocês vão me encontrar, né? E lá eu vou preparar a morada para vocês. Ele está falando, né, da vida eterna com Deus, está falando do céu, vamos dizer assim, né? Ele está falando da vida, né, depois dessa nossa vida, né? E os discípulos, eles não estão entendendo, não estão, porque ele fala assim: mas qual é que é o caminho, como é que a gente chega no Pai? Que eu não sei como é que chega lá. O Senhor vai preparar a morada, mas aonde que é, né? Qual que é o GPS, né? Onde que mostra, onde é que a gente chega aí, né? E eles não estão entendendo isso. E de repente Filipe, que ele está entendendo mais ou menos o que Jesus está falando, ele não está entendendo muito bem. E ele pergunta, né, no capítulo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer, basta, Senhor, eu sei que você está falando um monte de coisa aí, eu sei que tem a ver com Deus, mas eu queria, sabe, que o Senhor me mostrasse o Pai. Mostra, já basta para a gente, basta que o Senhor nos mostre o Pai. E aí Jesus que fala isso, né? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Eu já preguei sobre esse trecho, né? E eu fico pensando Jesus ali, ele ficou meio injuriado, né? Ele ficou, porque senão ele não falava de novo. Como que você me diz, mostra no meu Pai? Eu estou há tanto tempo com você, eu estou tanto tempo aqui, eu estou falando do Pai o tempo todo, que eu falo com vocês, eu ensino, eu mostro o Pai para vocês. E você me pergunta: cadê o Pai? E aí ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Mas ele, com certeza, ele entende Filipe. E eu vejo Filipe, né, aqui, né? Filipe, ele está querendo aprender, ele está querendo Deus, né? Ele está querendo encontrar, né, a plenitude. Ele está atrás de algo que vai mudar a vida dele. Ele quer o Pai, né? Ele quer tudo. Amém? E eu vejo quantos de nós, a gente não pergunta para Jesus: mostra-me o Pai. Mas às vezes nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, né, nos nossos problemas, nos nossos desafios, muitas vezes a gente pergunta: mostra-me o Pai. Porque a gente está precisando do amor de Jesus, a gente está precisando do amor de Deus, a gente está precisando de uma ajuda, a gente está precisando e a gente não está percebendo que se Jesus está no nosso coração, nós temos o Pai, nós temos tudo. E a gente esquece de orar, e a gente esquece, a gente se desespera, e a gente não vê nada. Mas quando você chega ao seu local de oração, e quando você se coloca diante do Senhor, queridos, o seu local de oração é o seu local de relacionamento com Deus. Para mais de umas 3 ou 4 pessoas, essa semana eu falei, elas estavam contando coisas para mim, e eu falei: mas você já disse isso para Jesus? Você já falou isso para Jesus? Porque sabe, queridos, quando eu estou desesperado, isso acontece várias vezes, tá? Ficar desesperado. Lá dentro, né? Eu não espero ficar desesperado mais. Quando eu estou assim, ansioso, quando eu estou preocupado, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Quem pode me ajudar senão o Senhor, né? E eu falo para Jesus, Jesus, eu estou com isso, isso, isso.
né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou assim, não é aqui da igreja. Ela falou, olha, eu não estou indo na igreja, não é nessa igreja, não estou indo na igreja, tal. Eu falei, mas por que você não está indo na igreja? Ela contou, estou com uns problemas, tal, e eu não quero ir na igreja. Eu falei, mas você precisa ir para a igreja, né? Tal, mas é que aconteceu tal coisa. Eu falei, mas você já falou isso para Jesus? Aí eu perguntei para ela, é uma jovem, né? Aí eu falei para ela, falei assim, mas espera um pouquinho, mas antes de perguntar, você está orando? Você ora? Aquela cristã. Eu falei, eu oro mais ou menos, é uma aluna minha. Eu oro, tudo isso aqui. Então, mas você precisa contar as coisas para Jesus. Se você contar as coisas para Jesus, você vai ver como que as coisas se solucionam. Né? E às vezes nem se solucionam, mas a paz que vem no seu coração é tão grande, que você fala, olha, isso não tem valor. Eu deixo aos pés do Senhor, e Ele vai resolver para mim. E é essa fé que a gente crê, que Ele vai resolver. Por quê? Porque Ele cuida de nós, não é verdade? E por que Ele cuida de nós? Porque Ele nos ama. E por que Ele nos ama? Porque Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E o amor do Pai está em Jesus. Então, quando você ora a Deus, quando você ora, que você clama, né, Ele está em você. Então, muitas vezes você não está fazendo a pergunta, mostra-me o Pai, mas o seu coração está precisando ver o Pai. E a minha palavra para você nessa noite, fala com Jesus, que Ele te mostra o Pai. Fala com Jesus, que Ele é como se fosse o Pai. Né? Jesus era chamado de mestre, né? Ele é o mestre, né? Mas Rabi, né? Ele é o mestre, os discípulos chamavam de mestre, sabe, mestre, professor, mestre, né? Antigamente, né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, na faculdade ele chamava os professores de mestre, né? Então o fulano era o mestre e tal, e aí tinha a professora era a mestrinha, né? Então ele perguntava, eu achava interessante ele falar isso, então, o mestre, o que tal? Então, mestre, e quando você dá aula, quando você vira um professor, é como se fosse o pai daqueles ali que estão tendo aula, sabe? Você se sente o pai, e eles se sentem seus filhos, né? Depende do professor, né? Mas assim, eu sei que os meus alunos se sentem um pouco meus filhos, né? Porque eles já falaram isso, inclusive, né? Mas quando a gente trata de Jesus com os discípulos, por que Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos? Porque Ele era como o pai ali, é tipo o irmão mais velho, né? Já viu o irmão mais velho que vira pai? Né? Quem tem, né? Eu vejo uns em casa lá, que vira pai, eu também era assim. Irmão mais velho tem mania de não amar como pai, mas dar bronca como pai. Então, isso aí, né? Mas a gente não ama como a gente só dá bronca como pai. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele tinha o coração, ele tem, né, o coração de Deus. Se você olha para Jesus, você vê a Deus. Amém? E Deus nos ama. Amém? Deus nos ama muito. Deus te ama muito, querido. E uma das coisas que eu quero te falar, e você já sabe, mas que você experimente nessa noite, como o Pai te ama. Como o Pai te ama, Ele te ama muito, né? Eu não estou falando de pais naturais, porque pais naturais são tão falhos, né? Inclusive eu, né? E são tão falhos, mas e às vezes a gente não tem uma experiência tão legal assim com o nosso pai. Às vezes sim, né? Às vezes não. Mas eu queria convidar você a experimentar hoje o amor eterno, o amor tão precioso do nosso Pai, né? Ele está aqui hoje. Nós já louvamos a Ele. E se você está aqui hoje, eu creio que você já está recebendo aí no seu lugar um amor tão grande do nosso Senhor, porque Ele te ama tanto, querido. Você não tem noção como Ele te ama. Você não tem noção como você pode chegar perto dEle e Ele pode resolver tudo para você. Basta você querer ter um relacionamento com Ele. Ele está querendo ter um relacionamento com você. Ele está, Ele está ali esperando. Ele está esperando você falar com Ele. Ele está esperando você dizer para Ele que você precisa dEle. Sabe, Deus, né, outro dia acho que a Grace pregou isso para os jovens, né? Mas Deus, Ele sabe de tudo. E às vezes a gente pensa, se Ele sabe de tudo, por que eu preciso falar alguma coisa com Ele?
Sabe, eu tenho filhos. E eu tenho alunos, né? Mas meus filhos eu vou falar agora. E eu sei o que acontece com eles. Eu sei quando eles estão tristes e quando estão felizes. Eu sei quando eles têm um problema. Eu sei, porque eu sou pai. E eu conheço, e eu já passei por muitas coisas que eles já passaram. Mas basta eu saber, eu sei o que está passando. Mas eu quero que eles falem comigo. Eu me aproximo deles e pergunto para que eles conversem e digam para mim. Porque é muito diferente você saber e ele falar para você o que aconteceu. Ele abrir o coração dele para você. E ele dizer o que ele sente e dizer o que aconteceu. É muito diferente. Isso chama-se relacionamento. Saber o que aconteceu é uma coisa. Ter relacionamento é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tem cores diferentes, tem sabores diferentes, tem um sentido diferente. Deus, Ele quer ter relacionamento conosco. E você já sabe disso. Mas nós precisamos praticar o relacionamento com Deus, porque Deus Ele está disponível o tempo todo. E você precisa chegar a Deus, porque às vezes nós não temos tempo para Deus. E você precisa ter relacionamento com Ele. É nesse tempo com Deus que você vai orar e você vai interceder pelas pessoas, falar tal, mas você precisa de um tempo onde você fala de si mesmo. Você não precisa nem pedir nada. Você precisa contar para Ele quem você é. Eu estou saindo, realmente estou saindo do que eu planejei aqui, mas eu creio, sabe, que nós precisamos disso. Porque aí você sente tanto o amor de Deus. Outro dia eu estava... Passamos uma semana e tivemos algum problema ali no trabalho, muito trabalho, e a gente tinha que vir na reunião. Brincadeira, não é tinha, né? A gente foi escalado aqui para a reunião de jovens, porque o pastor Gustavo, a pastora Lara, eles precisavam sair. Um dia a gente falou: se você precisar sair, a gente vem tranquilo, porque a gente gosta da reunião de jovens, que a gente se sente jovem. E aí eu vim. Né? Eu e a Grace, né? Mas aquele dia, assim, sabe como você está assim tenso? Eu estava tenso, preocupado com várias coisas, tal. Eu estava aqui na reunião, estava pronto para abençoar, pronto para servir a Deus. Mas como eu fui abençoado naquela reunião, como o amor de Deus tocou na minha vida naquele dia e mudou, porque antes eu estava clamando: Senhor, olha, nós temos a reunião, eu estou lá, e eu estava orando pelos jovens e tal, e eu estava orando por mim mesmo também. Falei: Senhor, mas eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Senhor. E naquele momento, eu pisei ali, começaram a cantar umas músicas assim, sabe? Tipo, sabe quando você vai na igreja e começa a cantar umas músicas assim, que parece que escolheram, né, falar com você, né, ali, né? E Deus escolheu falar comigo, né? E foi tão bom, tão gostoso. Por quê? Porque eu costumo abrir o meu coração para o Senhor. Isso é um costume meu. Isso é um hábito meu. E Deus quer que você abra o seu coração a Ele, porque Ele é o seu Pai. E Ele acho que é errado a gente falar que Deus se preocupa, né, com você, que Deus não está preocupado com nada, né? Deus ele é soberano, né? Não é que Ele se preocupa, mas Ele se interessa muito por você. Ele te ama. Né? E Ele é o seu Pai, e Ele é o Pai que ama tanto, e que você hoje experimente, né, desse amor, dessa bênção que é ter Deus como Pai. João capítulo 1, você já sabe esse versículo, mas abre aí, João capítulo 1, versículo 12. Como é bom a gente ler a Bíblia, né? Como é bom a gente não só ouvir que existe o versículo, mas ler porque isso vai fazer parte do seu coração, isso vai entrar na sua mente e no seu coração hoje, amém? Em nome de Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu por causa da vontade de Deus. Sabe, você nasceu por causa da vontade de Deus. Não foi carne, sangue, não foi nada, foi Deus. Deus quis que você nascesse e que você nascesse de novo.
Sabe, Deus quis. Você está aqui porque Deus quis. Eu falo muito isso, né? Você não está aqui por acaso, porque Deus quis. Aqui está escrito isso. Aqui está escrito isso. É algo de Deus, é algo que já foi escrito sobre a sua vida há muito, 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 muito tempo atrás. Na eternidade, já foi escrito sobre nós que nós somos filhos dele. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você é filho de Deus, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? E você sendo filho de Deus, você tem direito, acesso a todas as bênçãos, a toda a palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Você tem acesso a tudo do reino de Deus. Por quê? Porque você é filho de Deus. Por isso nós não temos desculpa de vivermos uma vida longe de Deus. Porque você é filho. Você só pode ficar longe de Deus se você escolheu estar longe de Deus. Se você foi como um filho pródigo que vai embora. Mas que ninguém vai embora. É que você fique pertinho do Senhor. João, eu acho que ele tinha isso. Vocês percebem que eu estou lendo o apóstolo João. Eu estou lendo João. João era o mais apegado, era o discípulo mais novo, era o mais apegado, o grudado em Jesus. É tão bom quando alguém gruda na gente. A gente fala que é grudento, né? O cara é grudento, né? Não solta, né? Mas é tão gostoso porque você se sente amado o tempo todo, né? E aquela pessoa, ela gruda, ela ama você. Por quê? Ela está sendo amada. Porque ela está recebendo algo que para ela é tão tremendo. Que nós sejamos como João. Nos apeguemos nesses dias a Jesus. Né? Que você se apegue a Jesus. Que você se apegue a Jesus, porque se você se apegar a Jesus, quem vê a Jesus, quem está com Jesus, está com Deus, está com o Pai. O amor do Pai, ele é transferido diretamente para você. E você precisa do amor do Pai para vencer o mundo. Não tem como você vencer. Não tem como você vencer se você não for filho. Se você não tiver o amor do Pai em você. Não é uma opção. Eu sei que Deus me ama, mas eu não sei lá, eu não estou querendo muito do amor do Pai. Não é uma opção. Você precisa se ligar ao Senhor. E Ele te ama. E você recebe o amor dEle, e você vence. Né? E você tem vitória na sua vida. Né? Muitas vezes, né? Muitas vezes não. A palavra não é muitas vezes. Se você ler a Bíblia, você vai ver pelo menos o profeta Jeremias e Jó amaldiçoando o dia em que eles nasceram. Isso está na Bíblia. Né? Eles amaldiçoaram. Maldito-me o dia que eu nasci, coisa assim, né? Porque eles estavam sob grande pressão e grande estresse. Né? Jó estava com grande pressão e grande estresse quando ele falou isso. Jeremias, ele tinha que falar, ele foi comissionado por Deus, ele é um profeta, né? Às vezes os pastores falam assim, né? Então, vamos orar, né? Quem quer ser um profeta na casa de Deus? Não sei o que, eu, né? Quem quer ser um levita na casa de Deus? Eu. Quem quer ser um profeta na casa de Deus? Eu quero. Quem quer ser como Jeremias? Eu, não. Porque se você ler o livro de Jeremias, ele foi comissionado como um profeta. E ele foi um profeta do Senhor. Tremendo. Mas só que ele apanhou tanto. Mas muito. Ele apanhou muito. Quase morreu muitas vezes. Mas Deus falava, olha, eu vou te proteger. E por amor a Deus, né? Ele foi tremendo. Mas chegou um momento que ele estava ele falou, maldito dia que eu nasci. Né? Porque não estou aguentando. E muitas vezes o estresse leva a gente a falar essas coisas. Talvez vocês não tenham falado isso, mas você fala, poxa, mas eu cansei, né? Tá difícil, a luta está muito difícil, está muito complicado, né?
está muito complicado. Mas sabe, você não nasceu porque você queria, você não nasceu porque sua mãe ou seu pai queriam apenas, você nasceu porque Deus queria. E se você nasceu, você tem um propósito, assim como Jeremias e assim como Jó. O final deles foi feliz. Eles passaram por muitas tribulações, mas o final foi feliz. Então você pode estar passando, ou vai passar, ou já passou por muitas tribulações, mas você vai ter um final feliz em nome de Jesus. Sabe qual é o final feliz? Vida eterna com Deus. É isso que esse versículo está falando, porque nós somos filhos de Deus, nós temos vida eterna com Jesus, esse é o nosso final feliz. Aliás, não é um final porque eterno não tem final. Não é mesmo? É uma vida eterna de alegria, de amor do Senhor, de felicidade. Por isso, você pode estar passando muitas dificuldades aqui, mas é um breve tempo. Mas o amor do Senhor vai te levar à herança eterna de Deus, vai te levar num lugar muito melhor. E aqui mesmo, com as lutas, Ele pode te levar, Ele pode fazer você cumprir o propósito dele na sua vida. E você nasceu com um propósito, você não nasceu à toa, você nasceu porque Deus quis. E você também já ouviu muito isso, né? Que você nasceu com um propósito. Mas que essa palavra hoje faça um efeito diferente na sua vida. Que o amor do Senhor, o amor do Pai, toque a sua vida nessa noite. Em Salmo 68, de 5 a 6, diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. O que ele fala? Pai de órfãos. Nós éramos órfãos. Salmo 68, 5. Pode ver que está escrito isso lá. Pai de órfãos. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos. Nós éramos órfãos. Nós não tínhamos um pai. Agora nós temos um pai. Às vezes você se sente órfão, mesmo tendo pai. Às vezes você se sente sozinho. Às vezes você tem já muita idade e mesmo assim se sente sem pai. Eu quero dizer que nos Salmos aqui está dizendo isso para você. Ele é o pai de órfãos. Você não é sozinho. Ele está com você nas suas dificuldades, sabe, nas suas lutas, sabe, nos seus desafios. Ele está com você. Você não está sozinho, sabe? Você pode viver no meio de muitas pessoas e se sentir muito sozinho, mas saiba que Deus está com você. Deus está com você, porque Ele é pai de órfãos. Todos nós éramos órfãos, né? E continuando no versículo 6, Deus faz que o solitário vive em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então, Ele faz com que o solitário viva em família. O maior erro do ser humano, o maior erro das pessoas é viver sozinho. É ser sozinho, solitário. E muitas vezes a gente não escolhe ser solitário, a gente fica solitário, pelo jeito de ser e pelas pessoas, e acaba ficando solitário, mesmo no meio de um monte de gente. Mas Deus diz aqui, aliás, o salmista diz, né, que Deus faz com que o solitário viva em família. Você não é um solitário, querido, você não é sozinho, você não é um solitário. Você está em família, você foi salvo. Quem foi salvo tem o poder de ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus, é filho de Deus. E você não está só. Por isso, toda vez que você se sentir sozinho, você pega e lê esse versículo. Eu não sou solitário. Eu podia ser, eu fui, mas agora eu não sou mais. Porque Deus é o meu Pai. Ele habita no meu coração. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Amém? E com Ele eu posso qualquer coisa. Amém? Com Ele eu posso qualquer coisa. Amém? Amém. Você crê nisso? Com Ele você pode qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. Mas você precisa conversar com Deus. Você precisa ter relacionamento com Ele, né? Nós éramos órfãos e ovelhas desgarradas e perdidas. Mas nós fomos adotados por Deus. Né? Nós não estamos sozinhos. Você tem um pai, eu tenho um pai.
e nós temos uma família. Em Malaquias 3,17, não precisa abrir, diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Presta atenção, esse é um profeta, o profeta Malaquias, ele está dizendo, no dia em que eu agir. Ele diz, no dia em que eu agir, e muitos de nós estamos esperando Deus agir. Fala, Senhor, quando o Senhor vai agir? Eu quero te dar uma notícia nessa noite, essa palavra já se cumpriu, Deus já agiu. E que ele fala que quando eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. Você é tesouro pessoal, porque Deus já agiu, Ele já mandou Cristo. Cristo já morreu na cruz, Ele já te fez filho. Então, Ele já agiu, isso já se cumpriu na sua vida. Então, você é um tesouro, olha só, você é tesouro pessoal do Senhor. Você é guardado, protegido. O que faz quando você tem um tesouro? Vocês não têm tesouro, né? Mas eu tenho. Então, vamos lá. O que eu faço quando eu tenho um tesouro? Né? Eu guardo, eu protejo, eu fico olhando ele, eu fico perto dele. Né? Porque ele é muito precioso, ele é um tesouro, ele é o tesouro pessoal. Não deixa ninguém roubar, ninguém rouba, sabe? Ninguém pode tirar das mãos do Senhor. Você é guardar, o pastor te guarda, o pastor, nosso supremo pastor, nosso Deus, ele nos guarda no seu aprisco, ele nos ama, ele está conosco. Sabe, um dia nós éramos a centésima ovelha que estava perdida, e tinham lá 99, um dia Ele foi e te pegou, porque você é precioso para Ele, e hoje você está no aprisco dEle, sabe, você é do Senhor, você é o tesouro pessoal do Pai, o querido, não é? O querido. Outro dia nós fomos num lugar, né, e a gente estava comprando uma certa coisa lá, e aí o vendedor, né, muito simpático, queria, né, que a gente comprasse, né? E aí a gente estava comprando, né, e já estava dando certo, ele estava feliz. Ele falou assim, falou para a Esther, então você é a princesa do papai, né? Aí eu e ela olhamos para ele assim, né, Esther? Não. Aí depois ela falou, não, posso falar, Esther? Não, ela é a minha gatinha, não a minha princesa, né? Ele não está entendendo, ele não conhece a família, né? Mas ela, não, é que ela fala isso, né? Brincadeira nossa, né? Mas entende? Mas eu quero dizer com isso assim, muitos pais, né, falam, não, você é minha princesa, não está errado ser princesa, tá? É a princesa do papai, a gatinha do papai, é não sei o que do papai. Por quê? Você é isso para Deus. Mulheres, você é isso para o Senhor, a princesa do pai. Homens, vocês são os príncipes, vocês são os amados, vocês são aqueles que sabem que Deus se alegra de estar com vocês. Eu queria trazer Deus para o pessoal, Deus para perto de você, querido, porque é isso que Ele olha para você como um filho, como um pai ama o seu filho, amém? Muito mais que isso, inclusive, né? Então você é o tesouro pessoal dele, e ele diz assim, eu terei compaixão deles, eu terei compaixão. Sabe o que é compaixão? Ele consegue sentir o que você sente, isso é ter compaixão. Ele falou, eu vou ter compaixão deles, eu quero ter compaixão deles, eu quero amá-los tanto, eu quero sentir o que eles sentem. E Ele sentiu o que a gente sente, porque Jesus sentiu o que a gente sente. Em todo o Evangelho você vê Jesus dizendo, olha, aliás, a palavra dizendo sobre Jesus, e se moveu de íntima compaixão. Essa palavra de Malaquias se cumpriu em Jesus, porque Jesus tinha o amor do Pai, e o amor do Pai nos alcançou, amém? Você é amado e querido. Você é amado, querido, né? Deus te ama muito, 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 né? Eu queria ler com vocês agora Romanos capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8 por si só já é uma parte da palavra assim que é uma bênção, né? Você precisa ler assim todo dia, né? Porque você se sente muito bem lendo isso aqui, né? Mas eu queria especialmente hoje, né, ler um pedacinho de Romanos 8, que fala sobre nós. E eu estava falando sobre Deus Pai e Deus Filho.
Eu estava falando que Jesus, ele tem o amor do Pai nele. E aqui fala sobre o Espírito Santo. Diz assim, versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não recebemos um espírito de escravidão, um espírito de temor, mas nós recebemos um espírito de adoção, um espírito que nos liga a Deus, que fica dizendo para o nosso interior, você é filho, você é filho, você é filho. E hoje nós pregando aqui para vocês, o Espírito Santo está falando com você, você é filho. Você é filho, é como as batidas do seu coração. Ele está dizendo o tempo todo, você é filho, é o espírito de adoção. Eu acho muito linda aquela música do Fernandinho que fala que nós não somos mais escravos do medo, né? Mas nós somos filhos de Deus, né? É muito lindo, porque e um dia eu comecei a ouvir essa música e eu comecei a repetir essa música, porque é a palavra de Deus que estava sendo cantada, não é a música do Fernandinho, é ele que colocou música nesse versículo, mas entende? É a palavra de Deus gerando vida no nosso coração. Deixa a palavra de Deus gerar vida. Deixa a palavra de Deus gerar a verdade na sua alma agora, no seu espírito. Porque essa é a verdade. Nós não somos mais escravos e não temos mais esse espírito de escravidão, mas nós temos o espírito de adoção, né? no qual nós clamamos, Abba, Pai, meu paizinho, meu pai querido. Pai, eu preciso de Ti. E o Espírito Santo é quem faz isso, porque o Espírito Santo é quem convence o nosso coração, é quem fala ao nosso coração, e Ele nos diz o tempo todo, você é filho, não viva assim, porque você é filho. Até quando nós pecamos, você já viu, sabe esses filmes, né, que aparece o príncipe e tal? Imagina, um príncipe, ele sai do palácio e vai lá beber, encher a cara, né? Encher a cara, sai lá arrastando. Isso é lugar de príncipe? Isso é o jeito de príncipe? Não, ele não deveria estar ali, né? E muitas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração, você não devia estar aqui. Sabe? Esse é o espírito de adoção, o espírito que faz clamar Pai, Paizinho, que diz, você é filho de Deus. E Ele diz também, sabe, Ele não só nos ajuda, Ele não só nos dá vitória, mas Ele também, Ele fala conosco, porque o filho, na Bíblia diz, né, que o filho é corrigido, o que não é filho não é corrigido, não recebe correção, mas o que é filho recebe correção, e o Espírito Santo, eu tenho certeza, que fala com vocês quando você peca, Ele fala, aí não é o seu lugar, filho. É igual a mãe da gente, né? O pai da gente, né? Já viu? Quando você está fora fazendo alguma coisa, ele chama de um jeito diferente, não é? Fulano de tal, né? Paulo Eduardo de Oliveira D'Amico. Aí você já sabe que a coisa não tá legal, né? Você fala, fiz alguma coisa. É mais ou menos isso que o Espírito faz, né? E como ele te chama pelo nome, só chama pelo nome. Aliás, como Ele te chama pelo nome, você sabe de quem você é filho, né? Geralmente os pais já falam o seu nome inteiro lá para você saber que é você mesmo, né? É você, filho dele, né? É você mesmo, né? Então o Espírito Santo ele faz isso, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Deixa eu ver. Aqui, vamos continuar. No 16 ele diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também? É isso que está escrito aqui. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem sofre aqui? A gente está aqui na vida, a gente sofre. A Bíblia fala, se você sofre com Jesus, não é sofrer pelo seu pecado, sofrer por alguma coisa errada, mas se você sofre com Jesus, né, pela obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu posso que você sofre,
Se você com Ele você sofreu, com Ele você vai ser glorificado, ou seja, você vai ter muita vitória, ou seja, você vai sentar nos lugares celestiais, ou seja, você vai para a vida eterna com Jesus, que é o maior presente, e você já está vivendo a vida eterna, o poder de Deus aqui, né? E você tem um pai, você tem uma identidade, então você não é mais escravo, amém? Você não é mais escravo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo de nada, você é filho de Deus. Amém? Amém? Que o Espírito Santo convença a nossa vida disso, né? Nós não precisamos ter medo do futuro e das coisas, de nada. Nós não precisamos ter medo de nada. O amor lança fora todo medo. O amor do nosso Pai. O amor do nosso Pai. Se você está perto do Pai, você não precisa ter medo e você não vai ter medo. Nós somos filhos de Deus, somos adotados por Ele. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Herdeiro herda tudo. Graças a Deus que nós somos filhos de Deus, porque às vezes a gente herda do nosso pai riquezas e dívidas, né? Tem pai que deixa dívida, né? Mas Deus não. Toda dívida já foi paga por Jesus. Amém? Nós não temos dívida, nós só recebemos coisa boa. Não tem como receber nada ruim de Deus. Então a sua herança, você já tem direito a uma herança, e você já está recebendo essa herança, que é o amor, a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E todas as coisas, todas as coisas são nossas, porque são de Jesus e são nossas, né? E é isso, né? Estava falando, né? Que com Ele nós padecemos e com Ele nós somos glorificados. Nós temos um destino, nós temos um lugar, nós temos um destino. Você não nasceu para simplesmente nascer e morrer, porque morrer nós sabemos que nós vamos morrer, todos nós. Mas nós temos um destino com o Senhor, a vida eterna com Jesus, amém? E porque nós somos filhos, né? Queria continuar Romanos 8, capítulo 28. Que mais que nós temos porque nós somos filhos de Deus? Porque nós somos filhos de Deus. Quer ver? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nada mais é que está falando que também, de novo, nós somos filhos de Deus. Jesus é o primogênito. Nós somos os outros filhos. Amém? E aqui ele fala que nós precisamos amar a esse Deus. E como eu amo esse Deus? Tendo relacionamento com Ele. Obedecendo os seus mandamentos, né? E ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? E ele no 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ele volta a falar de ser glorificado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ele está falando disso? Porque nós somos filhos. Não é qualquer um que pode ler isso e falar isso é para mim. Isso aqui é para os filhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que ele está dizendo aqui é para os filhos. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu não tenho falado para vocês, ele nos deu todas as coisas, tudo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois
eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Esta é a palavra de Deus. Amém? Essa é a promessa preciosa, é a palavra, é tudo que nós temos direito. Eu acabei de ler o testamento de vocês. Não de vocês, né? O testamento, né? O que nós temos direito. Por causa de Jesus. Porque Ele nos tornou, nos fez filhos de Deus. Então, sabe quando você pensar em reclamar, quando você pensar em qualquer outra coisa que está difícil, nós somos mais do que vencedores. Nós temos um propósito. O nosso propósito é vencer. É vencer em nome de Jesus. É ser a imagem de Cristo. É fazer as mesmas coisas que Cristo fez. As mesmas obras. Ser mais que vencedores. Amém? Ser mais que vencedores, né? É a nossa herança. É a nossa herança. A nossa maior herança é estar com Cristo na eternidade. E lá, sabe, nós vamos estar com Ele todos os dias, assim como aqui. Mas lá vai ser diferente, muito mais legal. É só essa a diferença. Mas nós estamos com Deus o tempo todo. E aqui ele diz, né, mas que nós precisamos, né, amar a Deus. Sempre tem um porém, sempre tem um se. Né? Você é filho de Deus, sim, não vai deixar de ser filho de Deus. Mas você precisa ser aquele filho que está próximo. Porque a própria palavra diz, os filhos que foram embora. Você escolhe se você vai ser um filho que vai embora ou se é um filho que você vai estar perto do Senhor. E antes de ler todas essas promessas, que é a nossa herança, ele fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em João 14, 21, você não precisa abrir, fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Nós temos tudo isso. E em Malaquias, eu não frisei muito, mas ele fala que você vai ser o tesouro pessoal dele, os filhos dele, mas os filhos que obedecem. Amém? Pai sempre tem disso, né? Tem que obedecer. Amém? E nós também temos que obedecer ao nosso Pai, temos que amar o nosso Pai. Como é que eu mostro para o meu Pai que eu amo Ele? Eu honro Ele. Como é que eu mostro que eu honro Ele? Que eu amo Ele? Eu obedeço Ele. É assim que nós, como filhos, né, obedecemos aos nossos pais. Eu não comecei a palavra dizendo que Ele é o cabeça, Ele é a autoridade. Nós precisamos obedecê-los. Então, assim também Deus, nós precisamos amar a Deus, né? E Ele nos ama tanto, né? E se a gente deixar de obedecer, Ele também vai nos amar. Mas se a gente deixar de obedecer, as promessas não vão se cumprir. Esse que é o detalhe, né? As promessas... Ele fala assim, aqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus é que guarda os seus mandamentos. Amém? E eu tenho um mandamento muito importante para a gente guardar, que eu falo todo dia dos pais, todo dia das mães, você já deve saber. Em Deuteronômio 5,16 diz, honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Um dos mandamentos que Deus nos dá é amar, né, aliás, é honrar o teu pai e tua mãe. Ele não fala amar aqui, ele fala honrar. Você pode até não amar o seu pai. Geralmente quando a gente honra, a gente está amando ele, né? Mas você deve honrar o seu pai. Ele nos diz, se o seu pai foi bom, você honra ele. Se o seu pai foi legal, você honra ele, né? Olha o que está falando para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, é muito importante a gente obedecer os mandamentos. Eu coloquei um dos mandamentos, né? Porque tem a ver com os pais. Agora, honrar os nossos pais deve ser o tempo todo. Então, nós entendemos que Deus é o nosso Pai, Deus nos ama, nós devemos honrá-lo, mas também nós devemos honrar o nosso Pai natural. Amém? E agora que eu queria realmente mudar um pouquinho, terminando, né? Falar um pouquinho com os pais, né? Porque, queridos, os seus pais, eles podem ser muito errados, muito imperfeitos. Eu sou muito imperfeito como pai.
Eu poderia melhorar muito, sabe? Eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que todos nós, pais, somos imperfeitos. Mas nós precisamos do Senhor. E nós precisamos do amor do Senhor. E todos nós precisamos do amor dos nossos filhos. Amém? E os pais, eles devem ser honrados, né? Os pais, eles precisam ser amados. Eles precisam da nossa paciência. Pensa no seu pai agora. Sabe, ele precisa ser honrado, ele precisa ser amado. Talvez esteja dando um nó na sua cabeça agora. Talvez esteja dando um nó, porque talvez o seu pai não seja digno de honra e nem de amor. Mas ele precisa ser honrado e precisa ser amado, sabe por quê? Porque assim como Deus ama você, Ele ama seu pai. Assim como Ele ama você, Ele ama seu pai. E se a gente quer ser como Jesus, a gente precisa amar os outros e também os nossos pais. Ele precisa da nossa paciência e compreensão. Ele precisa do nosso perdão. Eu não quero tirar a sua alegria, mas você vai ser muito mais feliz se você perdoar o seu pai. Isso é honrar o seu pai. Porque Deus ama o seu pai. Ele precisa do seu abraço. E hoje a gente vai ter aqui uma sessão de abraço grátis aos pais. Amém? Eu separei só isso aqui para falar dos pais, porque eu acho que é mais importante a gente falar do nosso pai, que é Deus. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração hoje e tenha te falado como o pai o ama. Mas hoje, como é dia dos pais, a gente gostaria de demonstrar o nosso amor aos pais. E tipo, não vai ter presente. Vai ter amor só, vai ter abraço. E vai ter uma bênção do Senhor para os pais. Né? Esse é o melhor presente, amém? Eu sou muito sincero, né? Acaba com a graça logo, né? Eu queria chamar o pastor Rony aqui. Eu pedi para ele trazer uma palavra de bênção, né? Uma palavra do Senhor para os pais, uma palavra de oração, uma palavra profética, uma palavra de bênção para os pais. Mas já que ele está aqui, isso eu não falei para ele, eu queria honrá-lo. Ele não é o meu pai, lógico, ele é o pai da pastora Débora, a pastora Débora. Mas essa igreja surgiu porque o Espírito Santo colocou algo no coração dele. E ele é o pai por aqui. Amém? Ele é o pai por aqui. Muitos pastores. Ele foi pai de muitos pastores. Ele gerou muitos pastores. E eu acho que não tem um momento melhor para a gente honrá-lo, né? Eu queria que você agora se levantasse, estendesse as suas mãos. Eu queria chamar o pastor Sérgio. Para a gente orar com o pastor Rony. Gente, a honra é mais por causa da gente do que por causa do pastor Rony. Eu conheço o coração dele e ele não é aquele que é um homem que, como eu preciso de honra. Mas nós devemos honrá-lo, porque ele é o pai por aqui. Estenda as suas mãos. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pelo pastor Rony, pelo coração de pai, pelo coração de Deus que o Senhor colocou nele, que o Espírito Santo colocou nele, Senhor. Senhor, para gerar tantas vidas aqui, para gerar tantos pastores, Senhor, para trazer, Senhor, a igreja aonde chegou, através do Teu Espírito Santo, através de Deus. Sabemos que a obra é de Deus, que o Senhor que fez tudo, Senhor, mas Ele se colocou diante de Ti, Senhor. Ele permitiu, Senhor, ser Pai, Ele não abdicou da sua
responsabilidade, da sua autoridade. E nós agradecemos como igreja, nós agradecemos pela vida do pastor Rony, Senhor, porque ele tem sido uma bênção para nós, porque ele tem sido, Senhor, uma pessoa que tem nos amado, porque ele tem sido nosso pastor, e como nosso pastor, Senhor, nós queremos honrá-lo, Senhor, diante de Ti, Senhor, agora, e dizermos, Senhor, que nós também o amamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Realmente ser pai é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Como o pastor Paulo falou, ele falou que é imperfeito. Eu não sou diferente. Todos nós somos imperfeitos, né, como pais. Por isso, sabe, hoje minha filha escreveu algo para mim. E o que realmente eu amei de ter lido, é que eu pude imprimir no coração, pela graça de Deus, eu pude imprimir valores eternos, valores do reino de Deus. Eu não vou ter muito aqui deixar aos meus filhos, materialmente falando. Eu gostaria de ter, né? Não vou ter. Mas me alegrou o coração no fato dela ela dizer que eu a marquei o coração dela, a vida dela, com os valores do reino de Deus. Na minha imperfeição, eu pude transmitir a ela um pouco do coração de Deus. E isso é o valor, sabe, pais? Muitas vezes a gente se preocupa tanto qual escola que nosso filho vai estudar, qual faculdade, o quanto temos que trabalhar para dar o melhor, materialmente falando. Eu não digo que essas coisas não sejam legítimas, sem dúvida são legítimas. Mas o que realmente precisamos, acima de tudo, e em primeiro lugar, é transmitir aos nossos filhos os valores do reino de Deus. É mostrar a eles que nós amamos a Deus, que temos um esforço, um compromisso em andar com Deus. Quando pensamos em Abraão, embora ele tenha sido um homem rico, um homem de muitas posses, o que nos vem à mente é um homem de fé, um homem de fidelidade, um homem que, embora imperfeito, deixou uma herança. Nós somos, né, numa certa medida, frutos da fé de Abraão. Amém, queridos? Então nós podemos olhar o Abraão e ver que ele nos transmitiu, não uma herança, porque ele mesmo disse, em relação às coisas materiais, mesmo a terra que herdara de Deus, ele pôde dizer, olha, eu sou um peregrino. Ele nunca fez da terra que ele recebera de herança de Deus, ele fez com algo de valor. Ele peregrinou pela terra. Ele não fez do bem material um valor maior no seu coração. O valor dele estava em Deus. Amém? E então nós pais precisamos ter sempre isso em mente. Precisamos marcar os nossos filhos com os valores do reino de Deus. Amém, queridos? Levá-los a ter uma vida de propósito e uma vida que realmente glorifique a Deus.
vem à mente, não tem conexão direta, mas vale quando aquele homem à porta do templo estava ali, né, desde sempre, aleijado, e João vem e diz: olha, o que nós temos, nós te damos. Eles não tinham ouro nem prata. Amém? Não vamos, claro, como falamos, é legítimo você pensar no futuro material dos filhos. Cabe. Mas acima de tudo, em primeiro lugar, né, que os nossos filhos possam ver em nós o verdadeiro valor, o valor da eternidade. Amém, queridos? Que Deus realmente toque o nosso coração como pais.